Pessoal, acho que caiu nossa conexão, mas estamos voltando. Voltamos aí. Vamos lá. Tava falando sobre as construtoras e o potencial delas. O Eduardo estava explicando sobre a JHSF. Vamos voltar aqui com o Eduardo. Vamos ver se voltou. Caiu aí, não sei o que aconteceu, ficou tudo escuro, fiquei perdido aqui. Eu também sou um pouco É, do. Não tenho costume de fazer lives lá. pelo Instagram, então. Não, mas voltamos. Voltamos aí. E. Então, boa. Tu estava falando sobre a JHSF, né? A gente estava falando sobre Isso. o potencial das construtoras e tu começou a falar sobre a JHSF. Fala aí. Então, Continua. como você falou, ela hoje ela tem um PL, assim, para quem não sabe, PL é um indicador, assim, é um genérico, né? Ele é um indicador para verificar se uma empresa está barata ou não. Eu acho que eu também eu não gosto de usar só um indicador, mas quando você analisa esse indicador para essa empresa, você percebe que o PL dela está bem atrativo, né? E ela tem lançado alguns empreendimentos bem destaques assim, em São Paulo. Ela tem participação em shoppings, então isso acaba prejudicando ela no momento. Mas o interessante é que ela tem até um aeroporto, o primeiro aeroporto privado do Brasil, com condomínio e já ela que fez e ela está expandindo. Esse é o grande destaque dessa empresa. Esse condomínio que é o Fazenda Boa Vista, ele está sendo um destaque absurdo assim nas vendas dela, então isso tem puxado muito o lucro dela esse ano. Até porque esse condomínio, até onde eu sei, é um condomínio de alto padrão, com valor agregado Sim, muito sim, sim. alto e ela É, está conseguindo ela, vender muito bem, né? Ela conseguiu umas vendas muito boas num condomínio com valor agregado altíssimo. sim, para quem não sabe também, ela está por trás da rede de hotéis Fassano, que é um dos mais luxuosos do Brasil. O Shopping Cidade Jardim em São Paulo também é ela, que é a proprietária. Então, ela tem um destaque que acabou prejudicando essa parte negativa dela. Ela Uhum. tem hotéis que acabaram prejudicados nessa pandemia, junto também com os shoppings. Mas esse sucesso de vendas desse condomínio foi suficiente para neutralizar todas essas perdas que elas tiveram e ainda puxar muitos resultados. Então, acho que esse é o grande destaque de construtoras, assim, que eu acabei analisando. Eu também gosto de uma construtora de São Paulo, que se chama Helbor. Eu acho que também é legal você pesquisar algumas construtoras que elas são bem restritas. Então, ela foca muito naquela região. Então, ela acaba não se desfocando, porque, querendo ou não, esse setor ele é muito complexo. Ele é muito Perfeito, competitivo, então você tem que ter uma economia de escala e de escopo bem grande para você fazer resultado. perfeito. Ô, Eduardo, e já que a gente está falando de construtoras, deixa eu te perguntar então. Teve uma Claro. construtora que ela vinha lá, não vinha tão bem, vinha trabalhando um PL muito baixo, quando comparado às concorrentes, né? Que era a Trisul, né? Sim. E ela deu uma alavancada ali bem grande, né? Eu acredito que o preço dela estava em 3 e pouco, chegou a 3 e pouco, hoje eu não lembro, Não, mas acho hoje que ela estava. tá, eu acho que 12 ou 13. Eu não sei, assim, eu não. A Trisul é um caso que eu não vou conseguir te falar muita coisa, porque eu não Uhum. acompanho muito. Eu só vi, assim, que ela realmente teve uma valorização muito grande no Teve uma último ano, no último valorização, período. mas É, isso já serve para a gente falar, que ela saiu de 3 e pouco para R$ 13, né? Agora tu então falou. esse que é o problema que eu vejo, assim, nesse setor. Eu acho que elas são bem voláteis, então acho que, assim, eu não considero para você ter muito em sua carteira. Acho que é bom você ter uma participação. Acho que o principal, acho que é uma coisa que eu também quero chamar a atenção hoje, é a gestão de riscos, né? É você saber alocar bem seu capital para que, caso ocorra um evento como a pandemia, ninguém tinha como prever. Alguns tinham a probabilidade que poderia acontecer, mas realmente foi um fato bem atípico. E muitas das pessoas simplesmente não sabiam o que fazer com os investimentos. Então, acho que o melhor de tudo é você saber
ter otimizar seu retorno, mas mais do que isso é ter você dormir tranquilo e ter uma tranquilidade nisso, não ficar apavorado quando acontecer fatos atípicos como aconteceu. Perfeito, perfeito. Realmente eu não invisto muito em construtora, mas eu vejo sim elas com um potencial muito grande e, inclusive, vou passar a olhar agora com mais carinho uma parte sim em construtoras. Vamos lá. Como montar? O Gabriel está me perguntando como montar uma carteira estável e sem tanta dor de cabeça. Média de quantas ações e qual a média da rentabilidade considerando dividendos? Quer responder essa não? Não, a gente pode tentar, né? Eu acho que assim, o mais importante é que cada um vai ter uma carteira específica para cada pessoa. Então, o que eu posso falar com o viés meu, às vezes não acaba dando muito certo para ele, mas eu acho que o que passa é a gente sempre discutir, às vezes, e implementar alguma coisa que outra pessoa faz. Mas o que eu mais gosto, assim, o que me deixa mais tranquilo é realmente você focar em empresas que são boas pagadoras de dividendos, né? Eu acho que esse é o grande destaque, assim. Eu não tenho nem perto disso 100% do capital aplicado em renda variável. Eu vi algumas pessoas que têm isso. Eu acho que se a pessoa sabe o que está fazendo, eu não vejo problema. Mas uma das coisas que eu vi, assim, eu achei bem interessante, existem duas estratégias para você trabalhar com essa questão emocional. E também ter uma questão mais, um retorno melhor. Uma delas é você trabalhar com 50% do seu capital em renda fixa e 50% em renda variável. E aí, a cada final do mês, você fazer um balanceamento. Então, isso no longo prazo, você vai ter um bom retorno, imagino. E uma delas é também, essa é uma regra para quem é um pouco mais agressivo, assim. Quem quer mesmo ter um pouco mais de retorno, mas você tem que ter uma noção disso, que é uma regra que eles falam que é você pegar a sua idade e descontar de 100%. Então, por exemplo, se uma pessoa tem 25 anos, ela pode ter assim uma boa gestão de risco para ela, se ela tivesse em torno de 75% em renda variável. E aí também você também pode não somente ficar em ações, né? Acho que isso que é o mais interessante. Acho que a gente está vivendo uma transformação muito grande aqui no Brasil, que é hoje o investidor, pessoa física no Brasil, pode abrir contas nos Estados Unidos e pode investir em BDRs, que são recibo de ações nos Estados Unidos, em fundos de investimento. E o melhor de tudo, você não precisa ter uma quantidade muito grande de recursos. Então, acho que isso que é o grande destaque. Eu acho que você sempre tem que ficar procurando informações e tal, para que sempre otimize sua carteira e tenha sempre uma gestão de riscos controlada, assim. Perfeito. Até só voltar antes de. A Tulane me fez uma pergunta aqui, mas só de eu voltar aqui o que o Gabriel falou. Como montar uma carteira, né, sem tanta dor de cabeça? Cara, assim, ó, você tem que focar em boas empresas. Primeira coisa, se você Exato. vai focar na bolsa, você vai focar em boas empresas, tá? Agora, se você não quiser analisar as empresas, não quero analisar ou não entendo e não quero fazer isso, tá? Aí você pode partir para uma premissa de investir em ETFs. O que são ETFs? São como fundos de ações que alguns replicam o índice, por exemplo, do Ibovespa, tá? Você vai pegar um ETF lá, o mais conhecido hoje, o BOVA11, tá? Tem o PIBB11 também, que eles replicam o Ibovespa. Eles pegam as 50 maiores ações lá do Ibovespa, tá? E eles vão replicar o que essas ações, basicamente, elas vão acompanhar o índice, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, basicamente o Ibovespa. Essa é uma forma de você escolher várias ações, diversificar o teu capital, sem ter que escolher as ações propriamente dito. E para quem está começando, eu recomendo fortemente. Quando eu comecei por ETFs, e é uma boa, como diz, um ótimo início. Para quem quer começar, começa por ETFs, estuda, dá uma olhada em ETFs, vale muito a pena você começar por eles. Até porque Média.
você ficar estudando, até porque se você ficar estudando, você vai demandar muito tempo, né? E nem não são todas as pessoas que têm tempo e têm interesse, né? É, Porque para algumas pessoas sim. isso é um assunto chato, né? Querendo ou não. E tem gente que Então, ganha na sua profissão muito mais do que ganha investindo. Só que, claro, ela tem aqueles ganhos e ela tem que otimizar, então ela tem que investir. Aí você compensa para você, se você ganha muito mais na sua profissão, por exemplo, você em vez de perder algum tempo com isso, você não quer perder esse tempo, aí você investe em fundos de ações ou em ETFs que não vão te cobrar, diferente dos fundos de ações, eles não vão te cobrar a corretagens taxas. e taxas, né? É, É tá? um jeito mais barato de você entrar na bolsa e com menor volatilidade, né? Porque querendo ou não, algumas ações, ações já têm maior volatilidade que até, por exemplo, fundos de investimento imobiliário, essas coisas assim que já. E Mas aí, só uma questão, o Gabriel perguntou também qual era a média de ações para ter na carteira e rentabilidade considerando dividendos. Cara, média de ações para você ter na carteira, eu fala-se assim, a uma grande maioria fala, até eu acho que o Eduardo tem mais ou menos isso, em torno de umas 15 ações. Tá? Eu já tive em torno de 10, 15 ações, mas o ideal é as ações que você, a quantidade que você consiga acompanhar e bem diversificado em boas ações. até porque se você tiver muita ação, isso vai te dar um trabalho muito grande, você também tem que ter um capital relativamente grande. Eu acho que o melhor mesmo é você focar em, assim, demora para você encontrar algumas ações, vamos dizer assim, as suas prediletas ali, e depois fazer o feijão com arroz, né? Que é a disciplina, ficar. Acho que uma das principais questões de você dormir tranquilo é se você conseguir fazer periodicamente aportes, né? Porque aí você vai estar sempre comprando a um preço legal ou em alguns momentos mais caro, mas no médio e longo prazo o seu preço não vai estar muito distante de um retorno que te dê um bom retorno, né? Ele perguntou também a rentabilidade. A rentabilidade, você analisa na hora que você compra a ação, você já vai ter uma perspectiva do que vai ter de dividendos. Só que além dos dividendos que você recebe na ação, você tem que ver que ela também tem uma valorização. E no longo prazo, a valorização da ação é bem considerável, tende a ser considerável, tá? Então você não pode comprar uma ação pensando em um ano, 2 anos, que aí sim você pode perder dinheiro. Ah, mas no longo prazo, além dos dividendos que tem ações como eu recebi da BB Seguridade, por exemplo, eu recebi mais de 12% esse ano. Então, só dali deu mais que 1% ao mês. A gente está vivendo uma época de juros de 2% ao ano, então eu estou recebendo 12%, são 6 vezes mais. E isento de imposto de renda ainda, né? Então isso acaba te Dizendo dando um retorno ainda maior do que, vamos dizer, a 12% investido numa renda fixa, que ela tem o seu. Então, ações são um ótimo investimento. No meu, eu, principalmente, depois que comecei a investir, a minha preferência é em ações. Sim. Então, exatamente. Eu acho que para quem gosta de dividendos, acho que você também tem dois setores, acho que as pessoas sempre procuram, que é o bancário e o elétrico, porque querendo ou não, cai a chuva, tenha sol ali, eles constantemente vão estar te pagando bons dividendos, né? Exatamente, exatamente. O bancário, tanto o bancário quanto o elétrico, são os setores mais queridinhos da bolsa, né? Sim. E justamente por isso, até porque eles pagam ótimos dividendos. O bancário esse ano ele teve que limitar os seus dividendos, né? Foi obrigado a limitar, mas ano que vem a gente tem a tendência que volte com tudo e o elétrico continua pagando bons dividendos. E inclusive o elétrico ele se divide, né? É bom saber que o elétrico ele se divide em setores. A gente tem o de geração de energia, o setor de distribuição e o de transmissão. Se você pegar o setor de transmissão, que é basicamente você ter a linha disponível para passar a eletricidade, é um setor muito tranquilo, ele não tem grandes oscilações, paga dividendos enormes, né? Exemplo da transmissão paulista, que paga ótimos dividendos, uma constância
muito boa, né? Porque Então, transmissoras, ela tem esse grande diferencial, né? Porque tem, por exemplo, uma crise econômica como hoje. Algumas distribuidoras até sofrem com a queda de consumo, mas como ela é uma distribuidora, né? Mas como as transmissoras elas fazem contrato de longo prazo e elas recebem essa remuneração pela transmissão. Então, passa, digamos, 10 megawatts ou 1000 megawatts ali, ela vai ganhar um retorno praticamente igual. Então, nesses tempos, ela sofre muito pouco com crise. Então, isso favorece ela sem pagar bons dividendos, né? Que ela tem uma receita bem estável. deixa eu voltar, tinha mais uma pergunta aqui. Vamos ver. Como analisar uma empresa para saber se ela é viável? Eu acredito que é para Isso eu dizer. acho que é uma análise mais de avaliação de empresas. Eu acho que assim, existe no manual, nas finanças, o valuation, né? E valuation nada mais é do que uma matemática financeira. Ela projeta. Acho que assim, numa avaliação de empresas, muito mais vale análise estratégica, você saber como funciona a empresa, como saber os detalhes, as minúcias dela, porque querendo ou não, isso é uma questão muito pessoal. Porque se você está estimando, eu posso ter uma expectativa do futuro, você vai ter outra, então cada um vai ter um valor para a empresa diferente, pode ser. Mas o básico é você simplesmente projeta o fluxo de caixa dessa empresa e desconta por uma taxa de juros, uma taxa de desconto que embute a taxa de juros e mais uma taxa de prêmio de risco, né? Perfeito. Assim, essa seria uma forma básica de você avaliar uma empresa. Eduardo, a gente falou já nos setores, né? Algum bancário, elétrico, que eles são um dos mais queridos, e já porque pagam bons dividendos e tem uma constância muito boa. Mas fala para mim, quais são os teus setores preferidos e por quê? Então, hoje o que me mais chama atenção, assim, é o setor bancário. Eu trouxe até avaliei, assim, ó, eu tinha ela em carteira, eu sei que você também tem, porque a gente já conversou isso. Acho que é um banco que hoje ele está muito barato, que é o Banco Banrisul. Ele é um banco estatal, para quem não sabe. É, ele hoje, assim, para quem acho que é sempre bom você unir os mais variados indicadores, porque um indicador sozinho ele não consegue te passar a real situação da empresa. Mas hoje o VPA dela, para quem não sabe, o VPA é o valor patrimonial, é o valor contábil da empresa. Hoje é de 47 centavos por real. O que é isso? Hoje eu invisto 47 centavos e eu estou comprando R$ 1. Por quê? Porque um banco ele nada mais é do que uma soma de dinheiro. Aí não tem ativos, por exemplo, ele é capital, ele está gerando dinheiro dos outros. E essa métrica, eu acho que ela é muito interessante para esse setor. Eu acho que hoje no Brasil, na minha opinião, não existe um banco mais barato do que esse. E, além do mais, ela é uma boa pagadora de dividendos. Como você falou, a BBS, ela pagou, 8%. acho que 10, 12%. O Banrisul hoje, pelo preço que ela deve estar pagando, ela deve estar pagando uns 10% disso, sabendo que esse ano é um ano bem atípico para os bancos, porque eles estão provisionando muitos recursos devido, eles não sabem o futuro, então o jeito de eles se precaverem de possíveis indicadores de inadimplência. Então, isso tem afetado bastante os resultados desses. E eu acho que nas últimas 2 semanas ainda saiu duas notícias muito interessantes, que isso pode gerar bons valores para a empresa, que eles estão fazendo um PDV, plano de demissão voluntária de funcionários, e isso tende a diminuir bastante as despesas do banco, porque ele é um banco regional e, querendo ou não, esse banco ele é muito custoso. Assim, se você comparar com bancos similares, as despesas deles são um pouco mais altas do que os demais. E uma outra coisa também que gerou nas últimas semanas também um bom driver de valor para ele
é a questão que o presidente Jair Bolsonaro ele assinou uma medida provisória onde ele aumentou a participação de crédito consignado no, no desconto dos funcionários públicos. Então, e pensionistas, né? Então, até então eles poderiam gastar seus salários em torno de 35% e hoje é uma medida temporária. Isso é importante também falar. Foi para 40%. Esse 5% que foi aumentado, ele pode aumentar em 18 a 20% a carteira de crédito dos bancos consignado. E querendo ou não, consignado é o crédito mais barato e de menos risco para os bancos. Então, isso pode alavancar bastante os resultados em meio à pandemia. Eduardo, deixa eu só Oi. te perguntar, já que tu está falando de Banrisul, e tu não acha por ele ser um banco que tem interferência do Estado, né? E o Estado do Rio Grande do Sul, a gente sabe que não vive um bom momento, se isso pode influenciar também no banco? Qual é a tua visão sobre isso? Eu acho que sim, mas aí que tá. Normalmente os bancos públicos, eles já têm um desconto. Porque hoje, como eu falei, o VPA desse banco ele tá menos de 0,5. E os bancos privados, como Itaú, Bradesco, eles sempre tiveram valores acima de 1,3, 1,4. Então essa interferência política, vamos dizer assim, ela já está precificada no preço. Segundo, que na minha opinião, eu acho que assim, dentro dos governadores do Brasil, hoje, o governador do Rio Grande do Sul, ele tem feito um bom trabalho. Ele foi um dos únicos, eu acho que foi o único estado que eu tenho informação que já implementou uma reforma administrativa. Ele já está fazendo várias reformas naquele estado. Acho que assim, e querendo ou não ainda, além de tudo esse cenário de ingestão do governo público sobre o banco já está em parte especificado, quem sabe no futuro esse banco não seja privatizado e aí entraria um outro driver de valor para esse banco. Aí Hoje, pode assim, implicar dobrar de valor, né? Aí quem hoje, comprou ele agora a 12, 13 reais vai valer 24, talvez 30 reais. não, eu acho que assim, o potencial, né? A gente nunca sabe qual é o valor de uma empresa, porque a gente não está no dia a dia da empresa, tem várias outras situações. Acho que o grande diferencial de você ter um bom mix de empresas é justamente você diluir essa questão de informação, porque você nunca tem informação completa. Então, mas mesmo no atual cenário do Banrisul não sendo privatizado, eu vejo que esse banco poderia, assim, passando todo esse momento que a gente está vivendo, ele poderia, eu acho que facilmente atingir os 20 reais, assim. Mas eu não gosto muito de falar em valores, mas acho que nessa questão, acho que pode ser que se atinja, assim, sem muita dificuldade. Porque até, e aí se privatizando ainda ia ser outro valor ainda. Eu acho que, imagina, se hoje ele é calculado em torno de 0,5, os bancos privados entre 1,5 e 2, pô, isso daí poderia dobrar, triplicar o valor do banco. Então, acho que esse é um diferencial. Claro que hoje também tem a questão das fintechs e tudo mais que está aumentando a concorrência, mas acho que o grande diferencial dos bancos, eu acho que assim, os bancões, como a gente diz, acho que eles vão perder muito espaço. Isso, ainda não, isso já está acontecendo, né? Mas os bancos, eles têm muitos produtos em que as fintechs elas não oferecem, por exemplo, seguros, crédito. Então, e é isso que realmente dá valor para os bancos, isso que dá dinheiro para eles. A taxa de serviços é significante, mas é muito menos do que isso. Se estimar que as taxas de bancos, em torno de 10% da receita, se cai pela metade, a gente está falando de 5% de redução E eles vão na ganhar receita dinheiro de deles. outras formas, né? Isso. Com valores, com financiamentos, com outros valores, que vai fazer bastante diferença para eles. E, Eduardo, você comentou aqui até de duas notícias importantes, né, que você acompanhou. E como que tu faz para acompanhar as ações? Que sites você usa que são confiáveis para você acompanhar o valor de ações?
não só valores de ações, mas principalmente fatos relevantes como esse que você trouxe do É, Banrisul. eu acho que o principal mesmo é você se manter bem atualizado, bem informado. Eu gosto muito de ler, como já eu falei, mas eu gosto bastante de ler jornais. Eu leio praticamente todo dia Valor Econômico, Brasil Journal, tem vários sites de finanças. Hoje está muito fácil. Eu comecei a estudar mercado financeiro faz uns 10 anos. Naquele tempo era muito difícil. Começa que eu lia jornais impressos, jornais bem grandes. Era uma dificuldade de você encontrar indicadores de empresas, reportagens. Hoje você chega ali no Google, ele te responde. Eu acho que uma coisa que eu gosto de fazer bastante é justamente isso. Eu faço um filtro pelos jornais, fico aprendendo sobre várias empresas, e aí quando eu tenho alguma informação que me chama atenção, eu vou no Google, eu pesquiso a análise da empresa, se tem. Hoje tem muitas corretoras e casas de pesquisa que elas fazem o valuation e lançam na internet. Então, se você colocar o nome e as recomendações, você facilmente vai encontrar. Tem sites de indicadores hoje. Status Invest é um site que eu gosto bastante. Acho que ele é Também bem uso prático. bastante ele. E isso é gratuito, né? Então, eu acho que o mais importante é você unir várias ferramentas. Uma coisa que eu É, gosto bastante, eu acho que é um jeito mais prático de você aprender sobre a empresa, é você abrir no site de relações de investidores da empresa, entrar e pegar os releases, que é um resumo do trimestre, e depois você escutar o áudio da apresentação daquela apresentação. Lá vai ter a apresentação do CEO, dos presidentes, dos diretores financeiros, e no final vários analistas do mercado dessas corretoras, elas fazem perguntas para os gestores, e ali você acaba sabendo também os pontos fracos, né? Porque não adianta só você saber os pontos fortes das empresas e você não sabe o que pode acontecer de problemas no futuro. Então acho que isso que é o interessante. perfeito, perfeito. Embora eu já vou fazer um. Pessoal, a gente está falando hoje de várias empresas, vai falar, mas não é recomendação de compra de nada, cada um tem que comprar Exatamente. conforme a sua consciência aí, tá? E o Gabriel está perguntando, e a Petrobras, como está o atual cenário? Essa eu sei que você gosta do petróleo, vou te deixar aí para você falar do setor do petróleo aí. Como Então, você vê a Petrobras? eu acho que o setor de petróleo é um setor que tende a sofrer bastante nos próximos anos. Eu acho que existe toda essa questão de sustentabilidade, é, uma pressão social muito grande, mas, querendo ou não, o Petrobras ela tem um valor, um potencial de valorização considerável, na minha opinião. Apesar de que o barril de petróleo ele caiu, acho que 30% desde o início do ano, parte disso foi suavizada pela valorização do real. E a Petrobras tem feito um trabalho de gestão muito bem mesmo. Assim, o pessoal tem feito um bom trabalho lá na questão de desalavancagem de dívida. Infelizmente, a gente viu nos Legal. noticiários eles fizeram muitos investimentos mal feitos e ainda se alavancaram, fizeram muitos empréstimos. Isso acabou prejudicando muito ela. E a expectativa é de que ela, vendendo muito disso, ela diminuiu bastante a dívida dela e comece a pagar dividendos, porque a Petrobras sempre foi famosa por Pagar pagar bons bons dividendos. dividendos. Então, por mais que o cenário mundial esteja bem incerto ainda, pelo preço hoje que ela tem, ainda existe, pode ser que tenha um bom potencial nela. Até porque ela saiu hoje de um setor que se chama de distribuição, né? Ela tem saído desse setor para focar na exploração e produção de petróleo. E esse setor ele é muito mais lucrativo. Ela tem ganhado muita escala. Os campos do pré-sal dela têm tido resultados muito bons. Isso tem possibilitado que ela reduzir bastante os custos. E, então,
Hoje, claro, essa é uma empresa também que tem sofrido bastante com ruídos políticos, né? A gente viu as questões do STF a respeito de autorização de vendas de refinarias, tudo, mas ainda assim ela tem um potencial interessante. Vejo também, vejo que o petróleo vai sofrer um pouco mais a longuíssimo prazo, porque tem muito desses carros elétricos, só que a gente sabe que está vendo, infelizmente, a dificuldade disso entrar no Brasil. Você compra um carro fora do Brasil lá por US$ 70.000 e aqui você comprar o mesmo carro é R$ 700.000, cara. Então é um Tem. valor Ah, bem complicado ainda. Então, há muitos entraves, a gente não sabe se vai continuar ou não, depende muito de governo para governo, se vai continuar com esses entraves de carros elétricos. Mas, enfim, a Petrobras ainda tem o valor dela, teve muito mais descontado, hoje está um pouco, mas, poxa, eu cheguei a comprar ela no auge da crise a R$ 13, né? sim. Então, eu Pô, acredito que teve. ela, para valer, o valor dela tem que ser R$ 30. É um valor bem justo para ela, então dá para ver o tanto que ela está descontada hoje, né? Não, eu não sei nem se 30, mas imagina, se chega um pouco menos, e se ela voltar a pagar os dividendos, que eu imagino que possa ser em torno de 5, 6%, só isso já dá um retorno com a tal taxa de juros bem atrativo. Com Porque, assim, certeza. querendo ou não, assim, o setor de petróleo, ele tem sido bem castigado no mundo, assim. Se você vê há 10 anos atrás, as maiores empresas em valor de mercado eram a ExxonMobil nos Estados Unidos. Hoje ela caiu muito o seu valor de mercado porque o mercado tem sido pressionado tanto pela redução de demanda quanto também pela questão ambiental, né? Então, só que o diferencial da Petrobras é justamente isso. Ela ficou tanto tempo no governo motivado por interesses políticos que acabou gerando um potencial de melhoria dentro da empresa muito grande. Então, ela tem um potencial de melhorias assim que pode saltar o resultado dela. Para poder estudar aqui qual o Banrisul. Cara, normalmente a gente pega o mais descontado Eu que acho que o paga com mais maior dividendos, liquidez, né? eu acho que desses O tickers que 6 você eu colocou ali, acredito que é seja. o 6, porque o foco eu acho que é você também ter liquidez no papel. Existem alguns papéis na bolsa que às vezes não tem uma movimentação irrisória e isso é muito ruim para você, né? Porque querendo ou não, você também quer liquidez. Então, em momentos de crise, os papéis com menos liquidez tendem a ser os mais punidos. Eu acredito que o melhor é o BRSR6, tá? Pelo que eu olhei ali, até pelo que eu comprei na última. É o que eu Mas compro é também. coisas que você tem que analisar, por exemplo, a Bradesco. Bradesco eu comecei comprando o BBDC3, que era o que estava mais descontado. Aí hoje já é o BBDC4. Então eu estou com os dois papéis que eu não quis vender nenhum. Eu estou com dois na minha carteira. Agora eu passei para pagar mais dividendos o 4. Eu passei para o 4, mas chegou aos 3, está O mais foco, vantajoso. como pessoa física, sempre vai ser o preferencial, né? Que esse é onde paga o maior dividendo. Eu não sei que o outro tenha mais descontado, aí o dividendo é maior. Pode ser, né? Mas preferencial sempre para nós, meros mortais, né? Não precisamos daquela liquidez tão grande que não vamos precisar desfazer de milhões de papéis aí de um momento para o outro. A gente Descarregar tem ali uma no mercado. vantagem, pelo menos, pode comprar qualquer um. Sem A gente movimentar muito o consegue mercado vender. ali. Não, não. Se eu vender minhas 1.000, 2.000, 3.000 ações aí, não vai afetar o mercado nada. Quem sabe um dia a gente chegar àqueles milhões de ações, né, cara? Mas o importante é como o Eduardo estava falando, né, Eduardo? É aportar, você começa, não precisa comprar tudo de uma vez, você compra aos poucos. Acho que essa é uma Vai. estratégia muito boa para você tanto comprar quanto vender. Eu sempre adoto essa estratégia. Por exemplo, vamos dizer que você escolheu aportar R$ 10.000 na Petrobras. Eu acho que é interessante você sempre dividir em dois, três aportes, três, quatro, e você ir comprando de acordo com o preço. Cada vez que o preço cai, você indo comprar. Acho que é muito. Eu acho que não é a melhor forma você pegar e já
comprar direto de uma única vez, porque vai que esse papel caia e você sempre vai ficar se perguntando, porra, por que eu comprei, não sei o que, não vou aproveitar essa pichincha. E isso também é o mesmo vale para você vender, né? Eu acho que a venda parcelada, eu acho que é uma boa forma de você reduzir seus riscos, né? De aumentar até de você ter um melhor retorno. Porque E é uma estratégia, concordo contigo, é uma estratégia muito válida e eu já corri o risco, já fiz errado uma vez, não é errado, mas vamos lá, eu fiquei muito feliz quando Itaú, por exemplo, a Itaúsa, né? A gente chama, a Itaúsa caiu lá a 9, eu estava comprando ela, comprei no início a 9, as primeiras ações que comprei, depois eu comprei a 10, comprei a 11. Aí quando ela voltou para os 9 ali, na época da pandemia, eu fui lá e comprei um monte. Ela foi a 8, fui lá e comprei mais. Aí ela foi a 7. Aí eu já sete, não tinha mais não tinha mais dinheiro para capital. comprar, porque eu não acreditava que ela fosse cair tanto. Então eu deveria ter seguido essa estratégia de comprar aos poucos. E Esse eu acho que é um dos grandes erros das pessoas físicas, né? Porque a deficiência, nossa, vamos dizer assim, não dos institucionais, dos grandes investidores, é que a gente não tem uma boa noção do risco, né? Da gestão de riscos. E isso aí é uma forma muito boa de você controlar isso. Você sempre ter dinheiro em caixa, né? Você nunca sabe o que pode acontecer. Apesar de que, assim, na primeira impressão, pô, vou deixar o meu dinheiro lá, não rendendo nada, ou rendendo quase nada, porque às vezes eu posso colocar num CDB de um banco de liquidez imediata, ou num Selic, mas isso no médio e longo prazo pode te propiciar boas oportunidades, né? Então acho que perfeito, isso você perfeito. sempre tem que ficar atento. É isso aí. Escutou, Dinho? Isso aí foi para você. Eu falei para um aluno meu aí essa semana passada ainda. Essa mesma coisa. Eu disse, cara, eu vou comprar porque tá bom o preço. Ele disse, ó, deixa o dinheiro em caixa, cara. É tão importante você ter liquidez para hora de queda. Por quê? Porque às vezes, como você falou, é exatamente isso. Você, mas estou com o meu dinheiro ali, não está rendendo nada. Só que o que acontece? Na hora que caiu, como teve na pandemia, aí eu consegui comprar ações que quando eu comecei a comprar, o caso de Itaúsa, por exemplo, eu não comprei tão barato. Então ela caiu a 7, quando eu comecei a comprar ela anos atrás, eu comprei a 9. Então, isso faz bastante diferença. E aí, eu, por exemplo, vou falar minha estratégia que eu estou adotando agora, não quer dizer que a, o Eduardo pode falar o que ele está fazendo, mas isso vai de pessoa para pessoa, tá? E eu tô com caixa hoje, estou fazendo um pouco caixa. Até comprei algumas ações que eu achei que estavam muito em conta, tá? Que era o caso da Itaú, por exemplo, do Bradesco. Mas eu fiz um pouco de caixa agora, estou, como disse, só assistindo, olhando, porque eu estou vendo um cenário à vista de eleições americanas, estou vendo que as ações americanas também estão em alta, né? E eu estou esperando a queda que, para mim, virá. Posso estar errado, mas eu estou bem E você vai ficar cauteloso. tranquilo, se caso chegue esse momento, você vai ter dinheiro para aportar, né? Eu acho que, assim, ninguém sabe o que pode acontecer amanhã ou não. Mas você fazendo essa estratégia vai te deixar muito mais tranquilo para que, caso caia, você, pô, tem uma oportunidade de aproveitar aquela situação, né? Eu também, Cara, como a gente já falou aquele dia lá, acho que a grande questão é você sempre ter uma boa quantidade disponível, né? Eu também não estou muito otimista no curto prazo, mas no longo, médio prazo você sempre tem que estar comprado na bolsa, na minha opinião. O que vai segue mudar os vai aportes normais, ser né? a posição, vamos dizer assim, a quantidade. Em um momento eu vou estar com 50, outro eu vou estar em 20, 30%. É uma questão de riscos, né? Segue os aportes normais, né? Aí sempre fica com caixa. Eu aprendi, eu também, eu tinha muito essa impaciência, tá? De ficar ali, poxa, estou com 20, 30% em caixa ali, e as oportunidades estão aí, tá comprando, a ação tá barata, e aquilo ali dava uma agonia. E aí, agora eu vi a importância de ter caixa, e eu tinha um bom valor até em renda fixa, e eu me desfiz de praticamente tudo, praticamente 95%.
do meu valor na pandemia passou a ser ações, porque as ações caíram muito. Então, por isso que hoje eu tenho que refazer esse caixa, né? E aí tu me E, falou até das estratégias, né? De ter 50% em renda fixa, 50% em é, renda variável, né? o bom Então, dessa cada um estratégia é que ela é tem... bem prática, né? Ela é bem prática, você não precisa estar sempre focado ali do dia a dia, você vê isso no final do mês, vê seu balanceamento e só na disciplina, né? né? Eu tenho hoje um pouco mais em renda variável, até porque eu comprei muito na pandemia. Não me desfiz de muitos papéis, aportei ainda um pouco mais, mas agora o que eu estou fazendo, os papéis que subiram mais, embora tá difícil de subir ainda, né? Mas o que vai entrando, eu estou fazendo um pouco de caixa aí, e eu tento nunca ficar com menos de 20% de caixa, né? Pelo menos 20% aí em caixa. Te dá uma saúde, inclusive mental. Se você precisar Sim. de dinheiro, você ter dinheiro em caixa é tudo aí. E É ter esse também é um bom diferencial de empresas, por exemplo, os bancos e elétricas, que elas pagam com uma frequência bem legal, né? Os dividendos. Então, praticamente todo mês você vai ter caixa suficiente para comprar alguma coisa. Seja, acho que pouco, dependendo da sua quantidade de investimento ou não, mas ela vai te dar uma tranquilidade mensal, vamos dizer assim, de você sempre estar investindo. Esse é um dos pontos positivos que eu vejo nos fundos de investimentos imobiliários. Uma coisa que eu gosto justamente por causa disso. Todo mês eu vou estar pagando, eu vou estar recebendo dividendos, e o legal é que sempre são isentos de imposto de renda, então não tem que fazer nenhum desconto, e eu vou estar sempre tendo oportunidade, mesmo que às vezes por algum fato atípico eu não consiga aportar naquele mês, vai te dar uma tranquilidade maior. Ô, Eduardo, agora que tu comentou sobre fundos imobiliários, e deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Tu falou que gosta bastante de fundos imobiliários justamente por causa dos dividendos, né? E eu também gosto, quem não gosta de dividendos, né? Eu também gosto de ações que pagam bons dividendos, mas acho que foi o primo rico lá, o Thiago Nigro, ele falou essa semana que para quem está começando, né, na visão dele, para quem está começando, o negócio é não investir em dividendos, mas sim em empresas que possam se multiplicar muito mais, que isso vai fazer muita a diferença, tá? Não concordo totalmente com ele, porque eu acredito que os dividendos e o reinvestimento dos dividendos são muito bons. Então, se você fizer uma carteira mesclada com valorização e com dividendos, Exato. melhor. Mas o que que tu me diz disso? Até porque para uma segurança, os fundos imobiliários também te dão a segurança. Olha bem, agora tudo caindo, os fundos imobiliários estão se mantendo lá ainda, né? Então, o que que tu me diz sobre essa estratégia? Eu acho que o equilíbrio é o melhor de tudo, mas essa questão do que o Thiago me falou tem muito, não acho que o que aconteceu nos últimos meses. Se você verificar as empresas que tiveram maior valorização, são justamente as de crescimento, são as ligadas ao marco com o mercado, os e-commerces, varejo, são empresas, vamos dizer, disruptivas, né? Então, e essa é uma coisa que explica porque os bancos e até mesmo algumas elétricas ficaram para trás em questão de valorização, né? Eu acho que essa subida que teve na bolsa, ela não foi igual para todos os setores. E essas de crescimento realmente foram as que se deram melhor. Mas, ao mesmo tempo, se acontece uma crise, são justamente essas empresas que vão sofrer mais. Então, acho que é o equilíbrio que você fala mais. Acho que é você pesquisar e saber mais ou menos o que está fazendo. É, e sem falar que, como concordo muito com o que tu disse, que sem falar no ponto que você está recebendo os dividendos, todo mês ali, por exemplo, você tem aquele dinheiro e que você pode comprar. Então, se está caindo, se tem alguma coisa, ótimo, que você tem aquele valor, por menor que seja, ele vai te dar a oportunidade de comprar novas ações. E aí, você reinvestindo ele, o teu patrimônio vai crescer mais. E eu vejo isso na prática. Eu recebi bons dividendos agora, né, hoje. Quando eu falo, pessoal, quando eu comecei, cara, era de chorar, eu recebia centavos. Então, hoje eu recebi bons dividendos aí. E o que que eu faço? Eu compro mais ações. Ah, aquela ação está barata? Eu vou lá e compro aquela.
Sim. Tento comprar as mesmas que eu tenho, mas nem sempre é possível. Às vezes a gente tem que... E acho que essa também é a questão, né? Você escolher sempre boas empresas e evitar ao máximo ficar migrando de uma para outra ou até mesmo vendendo, porque querendo ou não, você nunca sabe o que está fazendo bem. O certo é a melhor forma ou o correto para aquele momento. Então, quanto menos movimentos você fizer no mercado, melhor para você também, porque a sua chance de você errar vai ser menor. Então, se você escolher, digamos, 10, 15 empresas ali, focar naquela por um bom tempo e só mudar se alguma coisa estrutural é, na empresa, aí você muda, você realiza ou você troca para outra empresa, né? Perfeito, cara. Isso aí. É o que você falou aí, quando você só não tentar acertar o fundo do poço, né? Todo mundo quer Você comprar na nunca vai baixa. acertar, né? Você nunca vai acertar. Esse que as pessoas têm que entender, né? Por isso que a questão da compra ponderada e parcelada é um jeito de você reduzir o seu risco, porque você nunca vai comprar. Você tem que tirar esse estereótipo da sua cabeça. Você sempre vai ter que estar comprando aos poucos e não focar nessa questão de você, vou só comprar quando a bolsa cair 20%, 30%. Eu acho que isso é uma coisa que você tem que tirar da sua cabeça. Você pode ficar muito tempo fora da bolsa e isso pode te dar um prejuízo grande, né? O É, Charlie Munger já fala que se você tentar acertar e ficar saindo e entrando, você tem que estar certo em 82% das ocasiões para você ganhar, cara. Então a tua chance de é, ficar fora durante o tempo que vai subir, você vai pegar o boom de uma ação é muito grande, né? isso é bem interessante, né? Porque a análise dele falou que o retorno, a maior parte do retorno é extremamente concentrado em poucos dias. Então, se você ficou fora de algum desses dias, seu retorno vai ser extremamente afetado. Perfeito, perfeito. Eu não lembro até a quantidade de dias, mas lembro que era bem pouco. Ele disse: a maior ganho que você vai ter está concentrado em uma pequena parte de tempo. Então, o risco, se você ficar fora da bolsa e tentando acertar, você ficar de fora é muito grande, né? Essa é uma explicação de por que você tem que ficar fora do day trade, né? Porque a chance de você ficar errando, fazer erros ali e te prejudicar no longo prazo é muito grande. Então, o que importa é você focar na disciplina, nos aportes e escolher boas empresas. Então, vamos lá, já que você falou em escolher boas empresas, conta aí pra gente, para quem quer analisar as empresas, o que que você olha para escolher boas empresas? A gente Então, sabe que tem uma eu série de acho que métodos, mas vamos lá, isso, faz eu a acho tua que e vai. não existe uma forma bem certa, né? Não, eu acho que assim, o que vale é muita estratégia e você ter uma noção de como funciona aquela empresa. Por exemplo, tem algumas empresas que estão extremamente caras. Eu não tenho o costume de entrar em IPOs, mas, por exemplo, eu entrei no IPO da Pets. É engraçado, porque assim, no ano passado eu já estudei uma empresa do setor e não tinha esse setor na bolsa. E agora, quando entrou, houve uma oportunidade de me expor a ela. E eu acho que é um setor que é engraçado, porque ele é bem resiliente à pandemia. Como as pessoas tendiam a ficar sós, algumas pessoas cresceu nesse período a procura por animais de estimação. E muitas das pessoas hoje, até eu acho que, não sei, não vi nenhum estudo, mas acho que as pessoas tendem a ter menos filhos e colocar muito disso Mais em animais animais de de estimação. estimação, né? Então, esse é um potencial muito grande, assim, e o grande diferencial, porque assim, eu vi umas análises comparando com algumas empresas dos Estados Unidos, do setor. Acho que a gente não pode comparar os Estados Unidos, porque é um setor já consolidado. Aqui no Brasil, Sim. a gente vai ver toda essa fase ainda, como aconteceu há alguns anos e ainda está acontecendo, uma fase de consolidação das farmácias. Antes era um setor muito pulverizado, a gente vai ver um setor de concentração de pet shops e de clínicas de veterinária. E hoje, quem sair primeiro nesse setor tem uma vantagem comparativa muito grande. Então, acho que esse é o grande setor, porque hoje a gente não vê nenhuma empresa próxima do tamanho da Pets. Existe a Cobase, mas a Cobase é metade do tamanho da Pets e muito do aporte do que aconteceu agora
vai para abrir novas clínicas. Então, acho que é bem interessante. O único problema é que realmente o preço da peça ela saiu muito alto, né? Muito alto, né? Mas aí, ao O mesmo PL tempo, dela também não tá alto, Eduardo? sim, tá bem alto, né? Tá em torno de 200 vezes. Eu acho que isso é um fator bem alarmante. Mas como é um setor que tende a crescer bastante, então o faturamento dela vai subir muito, e principalmente com o crescimento vai diminuir bastante os custos dela no prazo, os lucros delas tendem a ser bastante beneficiados no médio prazo. Mas você também vê, eu acho que esse que é um grande problema, a gente tem que ficar muito atento também. Porque, por exemplo, a Magazine Luiza hoje é avaliada 600 vezes o PL. Eu acho que assim, tipo, chega a ser surreal isso, na minha opinião. Muito, né? Então, Muito grande. então acho que assim, eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que ficar em atenção, assim. Tem uma coisa que me chamou muita atenção também, por exemplo, as lojas Quero Quero. É uma loja que, tipo, eu não vejo muito diferencial, mas está avaliada 500 vezes o PL. Então, tem algumas coisas que eu acho que é, assim, é análise de risco-retorno. Pode ser que ela suba mais, mas muito do crescimento já está bem precificado, né? Então a gente não pode correr esse risco também. E aí eu optei em entrar nesse IPO, mas de uma forma mais tranquila, vamos dizer assim, não muito exposto. Então acho que é isso que você pode aproveitar algumas oportunidades. Você pode estar errado, mas se você cometer esse erro, o seu erro não vai impactar tanto na sua carteira. É isso aí. É o que eu falo sempre, quando você investe em ações, você quer investir um pouco em ações mais arriscadas. O pessoal, alguém me perguntou de Azul. Cara, eu não gosto muito do setor de aviação, né? E ainda mais agora com a pandemia, ele foi um setor que realmente sofreu muito. E se eu fosse entrar, eu entraria com aquele valor que se eu perdesse, não iria me fazer diferença. Porque é complicado, mas eu ganhei muito dinheiro, eu fiz algo parecido no Banco Inter, quando logo que o Banco Inter também se lançou, ele estava com o PL extremamente alto, acho que era cento e poucos o PL O dele. Banco Inter também é outro banco que está com PL muito altos. Eu acho que está mais de 500 vezes. Mas daí Então, acho. eu comprei já não analisando muito no longo prazo, né? Eu realmente, nessa época ali, eu pensei, vou comprar um valor que eu tinha recebido de dividendos, o valor que eu tenho em conta, coloquei o valor lá, disse, agora, a hora que ele valorizar, eu vendo. E foi o que aconteceu. Então, não tenho o costume de fazer isso, mas no Banco Inter eu vi uma oportunidade e agarrei e ganhei um valor, nossa, 500% em cima. Então, valeu bastante a pena. Valeu bastante a pena. Então, acho que isso você tem que ficar, eu acho que acompanhando muitas notícias e informações, porque, por exemplo, eu entrei numa empresa que na época se chamava Queiroz Galvão, Engenharia de Petróleo. Hoje Sim. minha aposta de petróleo muito está relacionada a ela. Na época, essa empresa ela valia menos do que ela tinha em saldo no caixa da empresa. Ela tinha mais dinheiro em caixa do que o valor de mercado. E naquela época vou ter que comprar alguma coisa aqui, porque por mais que dê errado a empresa, ela vai ter o caixa e vai liquidar e vai dividir entre os acionistas. Foi um dos melhores investimentos que eu já tive em toda essa fase que eu tenho como investidor. Na época, eu paguei a R$ 4 e ela paga, para quem não sabe, faz uns 4 ou 5 anos, dividendos em torno de 15 a 20% ao ano. O setor de petróleo, né? Paga muito bem. A Enalta hoje negociando já Para a quem não 10. sabe, hoje a Queiroz Galvão é Nauta, ela mudou de nome faz uns 2, 3 anos. É. E ela chegou a pagar 14%, hoje acho que ela está nos múltiplos de 10% de dividendo, mas mesmo assim é muito alto. A gente está É, falando de juros ao ano de 2%, taxa Selic, então 10% é muita coisa. com a cotação de hoje, ela pagou em torno de 12 a 13% de dividendos, o que é bem considerável para o atual momento. Né? Pô, realmente bem alto. Leonardo, eu hoje fiquei sem relógio aqui, que hora nós temos aí? Tem fácil? 9 horas.
9 horas. Então tá acabando a nossa live aí, né? Quero te agradecer, cara. Pô, agradeço muito aí por Opa, ter aceitado o convite aí. Falar contigo aí sobre ações é sempre um aprendizado. O cara que mais manja, o cara que mais estuda, um estudioso realmente sobre o assunto, cara. Você estuda muito antes de investir. Eu falo, se você quer investir na bolsa, é isso que você tem que fazer. E muito obrigado aí. opa, E legal, deixo cara. já, cara, aberto o convite também para uma próxima live aí, para a gente Claro, a gente fazer está à uma próxima, que até disposição foi aí. muito curto. E é uma coisa que eu gosto de estar conversando e principalmente, imagina, a gente está trocando conhecimento e passando uma ideia legal pro pessoal aí. Não, show. Muita gente querendo entrar na bolsa aí. É, E é legal a gente passar isso. Eu queria que quando eu começasse, quando eu comecei a investir, tivesse gente falando: o que você analisa? Analisa o PL da empresa. Você eu analisa acho. a dívida. Então, isso é Isso, eu acho que isso que é legal. Eu acho que você tem que ter uma noção que você tem que fazer, compilar vários indicadores e não só focar em um, né? A gente falou no PL porque é um bem é o mais básico e bem comum. genérico, né? Mas eu acho que é legal você fazer análise com vários E o Eduardo já indicadores. deu uma sugestão aí, quem tem interesse em analisação, olha no site Status Invest, ele te dá as informações mais básicas, mas muita informação concentrada. Isso ajuda bastante para quem está começando, dá uma olhada lá. Seguida do RI da empresa, você vai ter a maioria das informações que você precisa para começar a analisar uma empresa. É isso aí, então. Então tá, Eduardo, Muito obrigado, obrigado cara. aí, Luiz. Boa noite. Até mais, pessoal. Até mais. Boa noite. Gente, um abraço aí até quinta-feira. Quinta-feira temos a nossa live no mesmo horário, 7h47. Tchau, tchau.